O peso das coisas não ditas. O último brinde antes da queda. O salão do Hotel das Magnólias cheirava a champanhe barato e nostalgia. As paredes, decoradas com fotos amareladas da turma de medicina de 2015, pareciam rir em silêncio dos sonhos que não se realizaram. Pedro Oliveira, 32 anos, cirurgião vascular de mãos firmes e coração cansado, observava o relógio pela quinta vez em 10 minutos. Sua noiva, Marina, atrasada como sempre, havia prometido chegar antes do brinde final. Você tá com cara de quem perdeu o cachorro, Pedro, disse Rafael, seu amigo desde a faculdade, cutucando com o cotovelo. Relaxa, a Marina deve estar presinha no trânsito. Ou então arrumando o vestido pela 100ª vez. Pedro forçou um sorriso. Rafael não sabia, mas Marina tinha ligado há meia hora, a voz trêmula. Preciso te contar uma coisa. Mas não agora. Depois da festa, promete? Ele prometera. Sempre prometia. O microfone chiou. A diretora da turma, doutora Cláudia, subiu ao pequeno palco improvisado. O vestido justíssimo marcando cada curva de uma vida dedicada a provar que mulher podia ser médica e mãe e esposa e tudo mais. Colegas, hoje não é só sobre o passado. É sobre o futuro que construímos. Pedro olhou para a mesa ao fundo onde Larissa, sua melhor amiga desde o primeiro ano de faculdade, ria com os braços cruzados sobre a barriga. Ela tinha engordado. Não muito, mas o suficiente para notar. Deve ser o estresse do novo emprego, pensou. Larissa era obstetra, trabalhava demais, vivia de café e sanduíches engolidos entre plantões. O brinde foi dado. Taças se chocaram. Alguém gritou saúde, e Pedro bebeu mais do que deveria. Foi então que Larissa se levantou. 2. A confissão que quebrou o copo. Pedro, preciso falar com você. A voz dela era baixa, mas cortante como um bisturi. Ele a seguiu até o Jardim dos Fundos, onde as luzes pisca-pisca da festa mal chegavam. O ar cheirava a terra molhada. Tinha chovido antes e o chão ainda brilhava. O que foi, Lari? Você tá estranha desde que chegou. Ela respirou fundo. Os dedos tremiam ao ajustar o chale nos ombros. Eu tô grávida. Pedro congelou. Não pela notícia em si, afinal, Larissa era solteira, mas não era do tipo que se descuidava, e sim pela forma como ela olhava para ele. Como se estivesse prestes a pular de um penhasco e quisesse que ele pulasse junto. E é do Luiz? Perguntou citando o ex-namorado dela, um advogado que sumira há meses. Larissa balançou a cabeça. Os olhos se encheram d'água. É do seu noivo, Pedro. O mundo girou. Não foi a raiva que veio primeiro. Foi uma dor surda, como se alguém tivesse enfiado uma agulha em sua veia jugular e sugado todo o ar dos pulmões. Ele recuou, tropeçou em uma pedra, quase caiu. Você tá louca? Sua voz saíra mais alta do que pretendia. Marina e eu, nós vamos nos casar daqui a 3 meses. Larissa mordeu o lábio até sangrar. Eu sei. E eu odeio isso. Odeio ter feito isso com você. Mas foi uma vez só, Pedro. Uma vez. Naquela noite do congresso em São Paulo, quando você brigou com a Marina e foi dormir no hotel sozinho. A gente bebeu demais e ela engoliu em seco e aconteceu. Pedro lembrou. Lembrou da ligação de Marina às 3 horas da manhã, chorando, pedindo desculpas por ter discutido com ele. Lembrou de ter desligado o telefone e ido até o bar do hotel, onde Larissa estava sozinha, com um vestido preto que marcava cada curva. Lembrou das risadas, dos copos quebrados, do beijo que não deveria ter acontecido. Mas aquilo? Nunca. Você mentiu pra mim, sussurrou. Todo esse tempo, você sabia e não falou nada. Eu ia contar. Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Mas como, Pedro? Como eu ia destruir a sua vida? A dela? A minha? Ele não respondeu. Não podia. Porque no fundo sabia que Larissa tinha razão. Era mais fácil mentir. 3. A noite que desmontou tudo. Pedro voltou para a festa como um zumbi. Marina já estava lá, radiante em seu vestido vermelho, o cabelo cacheado caindo nos ombros. Ela o abraçou, beijou sua bochecha, sussurrando. Desculpa o atraso, amor. Tive que resolver uma coisa no hospital. Ele a olhou. Mentira. Marina não trabalhava naquele dia. Ele sabia. Precisamos conversar, disse, a voz rouca. Ela percebeu algo errado. O sorriso sumiu. O que foi? Larissa tá grávida. Marina empalideceu. Não perguntou de quem. Não precisava. Pedro, eu? Quantas vezes? Cortou ele. Quantas vezes vocês fizeram isso? Ela não respondeu. Não precisava. 4. O desfecho que ninguém esperavam. 3 dias depois, Pedro estava em seu apartamento, embalando as últimas coisas em caixas de papelão. Marina tinha ido embora na noite anterior, levando apenas uma mala. Não houve gritos. Não houve lágrimas.
Apenas um silêncio pesado, como de dois estranhos que descobrem, tarde demais, que nunca se conheceram de verdade. Larissa não atendia suas ligações. Ele estava sozinho. Foi quando a campainha tocou. Era Rafael com uma garrafa de uísque e olheiras fundas. Cara, eu não sabia de nada, disse, sentando-se no sofá. Mas a Larissa, ela me contou tudo hoje. Ela tá arrasada. Pedro serviu 2 copos. Bebeu o seu de uma vez. E a Marina? Foi embora. Pediu transferência para um hospital em Recife. Disse que não aguentava te ver assim. Pedro riu sem graça. Assim como? Destruído. Ele olhou pela janela. O céu de São Paulo estava cinza como sempre. Parecia que ia chover. Sabe o que é pior, Rafael? Perguntou, a voz quebrando. Não é nem a traição. É saber que se a Larissa não tivesse engravidado, eu nunca ia descobrir. Rafael não respondeu. Não havia o que dizer. Pedro pegou as chaves do carro. Vou embora da cidade. Preciso de ar. Pra onde? Não sei. Longe. 5. O final que ninguém contou. 6 meses depois, em uma pequena cidade do litoral norte, um homem de 32 anos, magro e de olhos fundos, trabalhava como clínico geral em um posto de saúde. Não usava mais o sobrenome Oliveira. Para os pacientes era apenas Dr. Pedro. Uma tarde, enquanto examinava uma criança com febre, a porta do consultório se abriu. Era Larissa. Ela estava com um bebê no colo. Um menino, de olhos verdes como os de Marina. Você sumiu, disse ela, a voz trêmula. Pedro não olhou para o bebê. Não podia. Eu precisava sumir. Ele se chama Enzo. Ela apertou o pequeno corpo contra o peito. E ele tem síndrome de Down. Pedro finalmente a olhou. Os olhos de Larissa estavam vermelhos, a pele pálida. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Os exames deram positivo no 3º mês. Eu não te contei por quê, porque achei que você não ia querer saber. Ele sentiu o chão abrir. Síndrome de Down. Uma condição que estatisticamente tinha mais chances de ocorrer em filhos de mães com mais de 35 anos. Ou em casos de consanguinidade. Marina murmurou. Ela sabia? Larissa assentiu. Ela descobriu nos exames pré-natal. Por isso ela foi embora. Ela não queria que você soubesse. Pedro sentiu as mãos tremerem. Todo aquele tempo, Marina tinha carregado 2 segredos. E agora o segundo era muito pior que o primeiro. Você vai ficar com ele? Perguntou, olhando finalmente para o bebê. Enzo dormia, os lábios entreabertos, as mãos pequeninas fechadas. Sim, Larissa respondeu. Eu amo ele. Mesmo assim. Pedro assentiu. Pegou sua caneta, assinou a receita da criança que esperava na maca. Cuida bem dele, disse, sem olhar para trás. Larissa saiu. E Pedro soube, com uma certeza dolorosa, que nunca mais os veria. Porque algumas feridas não cicatrizam. Algumas mentiras não têm perdão. E algumas verdades são pesadas demais para carregar. Capítulo 2. O peso do silêncio. 3 anos depois, o consultório de Pedro havia se tornado um refúgio de rotina. As paredes antes brancas, agora exibiam manchas amareladas pelo tempo, como cicatrizes de batalhas silenciosas. Ele atendia com precisão cirúrgica, mas sem o calor de antes. Os pacientes notavam. O médico que costumava lembrar o nome dos filhos deles agora mal fazia contato visual. Até que uma tarde de outubro, quando a chuva batia nas vidraças como dedos impacientes, a porta se abriu sem aviso. Era uma mulher alta, de cabelo preto cortado à altura do queixo, os olhos verdes tão intensos que pareciam queimar. Vestia um casaco bege molhado e na mão direita, apertava a de uma menina de uns 5 anos, de tranças desfeitas e um vestido azul desbotado. Doutor Viana? A voz dela era rouca, como se tivesse gritado por horas. Preciso da sua ajuda. Pedro ergueu os olhos do prontuário. Algo na criança o fez congelar. Ela tinha a mesma covinha no queixo que Marina. A mesma maneira de morder o lábio inferior quando nervosa. Quem é você? Perguntou, a caneta escorregando entre seus dedos. A mulher hesitou. Depois, com um suspiro que parecia carregar anos, disse. Meu nome é Clara. E esta é a Sofia. A menina escondeu o rosto no casaco da mãe. Ela é sua filha. O mundo de Pedro girou. Não pela revelação. Ele já sabia, no fundo, que Marina poderia ter levado consigo mais do que uma verdade, mas pela maneira como a criança o encarou quando Clara afrouxou o abraço. Aqueles olhos eram os dele. A mesma sombra de melancolia que ele via no espelho todas as manhãs. Marina morreu há 2 anos, Clara continuou, a voz quebrando. Câncer. Ela me fez prometer que quando Sofia fizesse 5 anos, eu a traria até você. Disse que você merecia saber, mesmo que não quisesse. Pedro sentiu o ar faltar. Marina. Morta.
E ele ali vivendo como um fantasma, enquanto uma parte dela, uma parte deles, crescia sem ele. Sofia estendeu a mão tímida, oferecendo algo pequeno e amassado. Era uma foto 3x4, dobrada nas pontas. Quando Pedro abriu, reconheceu. Era ele mais jovem, sorrindo ao lado de Marina em uma praia. No verso, com a letra trêmula da ex-mulher, lia-se: "Perdoe-me, mas algumas coisas são maiores que nós." Pedro olhou para a filha. Ela tinha os dedos sujos de tinta, como se tivesse pintado o dia todo. E de repente ele entendeu. O vazio que carregava não era só por Marina. Era por ela. Por cada risada, cada queda de bicicleta, cada noite de febre que havia perdido. "Você e sua voz falhou. Você vai ficar aqui? Na cidade?" Clara balançou a cabeça. "Não. Sofia e eu moramos em Florianópolis. Tenho um trabalho lá, uma vida." Mas, ela se ajoelhou na frente da menina. "Se você quiser, pode visitá-la. Ou ela pode vir nas férias." Marina deixou dinheiro guardado para isso. Pedro fechou os punhos. Era fácil demais. Clara oferecia uma solução limpa, sem rasgões, sem sangue. Mas ele sabia, nada na vida dele havia sido limpo desde que Marina partiu. "Eu quero conhecê-la", disse finalmente. "Não como visitante. Como pai." Clara abriu a boca, mas Sofia foi mais rápida. Com uma coragem que não combinava com seu tamanho, ela segurou a mão de Pedro e perguntou: "Você gosta de desenhar, papai?" E pela primeira vez em anos, Pedro sentiu algo se mexer dentro dele. Não era dor. Não era alívio. Era medo. Medo de errar novamente. Medo de que, dessa vez, a ferida fosse tão profunda que nem o tempo pudesse fechá-la. Mas quando Sofia sorriu um sorriso torto, faltando um dente, ele soube que não havia escolha. Algumas verdades devem ser carregadas. Mesmo que queimem. Mesmo que destruam. Porque no fim são elas que nos salvam. Capítulo 7. O peso das coisas invisíveis. A casa de Clara cheirava a tinta guache e pão queimado. Pedro entrou como se pisasse em vidro, observando os desenhos pregados na geladeira: monstros roxos com 3 olhos, uma família de pássaros com asas de papel alumínio, e, no canto inferior, um rabisco que poderia ser um homem alto de braços longos demais, segurando algo que parecia uma mala ou um coração. "Esse sou eu?" perguntou, apontando. Sofia, ainda de mãos dadas com ele, balançou a cabeça com entusiasmo. "Não, é o Senhor Tempo. Ele carrega as coisas que a gente esquece." Pedro engoliu em seco. Clara, encostada no balcão, cruzou os braços. "Ela tem uma imaginação peculiar. Ou só entende mais do que a gente," murmurou ele, sem tirar os olhos da criança. Sofia puxou-o para o quarto, um cubículo abarrotado de bonecas de pano com faces costuradas à mão e um armário cheio de caixas de sapato etiquetadas. "Coisas da mamãe do céu, segredos do vovô, para quando eu ficar grande." Em cima da cama, um caderno aberto mostrava páginas e páginas de histórias em quadrinhos onde uma menina com tranças lutava contra sombras que tinham forma de mãos adultas. "Você desenha melhor que eu." Pedro sentou-se na beirada do colchão, sentindo o peso do corpo afundá-lo em algo mole e desconhecido. "A tia Clara diz que eu desenho o que não posso falar." Sofia subiu no seu colo, pequena demais para o tamanho daquilo que carregava. "Você também não fala, né? Por isso suas mãos tremem." Ele não tinha percebido. Mas agora, olhando para os dedos entrelaçados dela, viu as próprias unhas roídas, a pele áspera nas juntas. Como se o corpo soubesse, antes da mente, que algumas coisas não podiam ser seguras com firmeza. Eu perco as coisas, Sofia," confessou, a voz rouca. "Pessoas. Palavras. Até o jeito certo de respirar às vezes." Ela encostou a testa na dele, como se pudesse ouvir o que ele não dizia. A mamãe também perdia. Mas ela deixava bilhetinhos para si mesma. "Aqui." Abriu a caixa para quando eu ficar grande e tirou um envelope amarelado. Dentro, um papel com a letra de Marina. "Sofia, se um dia você encontrar um homem com cicatrizes que não são de faca, não tenha medo. Ele está tentando se costurar." Pedro fechou os olhos. Não era justo. Não era justo que Marina tivesse deixado pistas para a filha que ele nunca soube decifrar. Não era justo que Sofia, com seus 7 anos, entendesse mais de dor do que ele aos 35. "Você vai morar conosco?" ela perguntou, tão simples que doeu. Clara apareceu na porta, o rosto uma máscara de cautela. "Sofia, vamos deixar o Pedro", começou, mas parou quando viu a expressão dele. Pedro olhou para as próprias mãos. Havia tanto tempo que não segurava nada além de ferramentas e garrafas. Como explicar para uma criança que ele não sabia ser pai? Que o medo não era dela, mas dele mesmo, de que no fundo, fosse apenas mais uma coisa quebrada que Marina havia deixado para trás. "Eu preciso aprender primeiro", disse finalmente.
Aprender a não ter pressa. A não fugir quando as coisas doem. Sofia franziu o senho. Mas dor não é para fugir. É para mostrar onde tá o remendo. E pela segunda vez naquele dia, Pedro sentiu algo se mover dentro dele. Dessa vez era uma rachadura. Não uma ferida, mas uma fresta por onde, quem sabe, alguma luz pudesse entrar. Clara suspirou, como se lesse seus pensamentos. Você tem uma semana. Uma semana para provar que não vai sumir de novo. Ele assentiu. 7 dias. 7 noites para desenterrar o homem que havia sido antes de tudo desabar. 7 manhãs para aprender a responder quando Sofia chamasse papai, sem que soasse como uma pergunta. Naquela noite, enquanto a menina dormia abraçada a um ursinho de pelúcia surrado, Pedro sentou-se no chão do corredor, costas apoiadas na parede, e abriu o caderno de desenhos dela. Folheou as páginas até encontrar uma em branco. Com um lápis que encontrou na mesa, traçou uma linha trêmula. Depois outra. Não era um desenho. Era um mapa. Um caminho de volta para si mesmo, rabiscado entre erros e borrões. Do lado de fora, a chuva começou a cair. Não era uma tempestade. Era apenas água caindo do céu, como sempre caía. Mas, pela primeira vez em anos, Pedro não sentiu vontade de se esconder dela. Talvez, pensou, algumas coisas não precisassem ser carregadas sozinhas. Talvez bastasse estender a mão. O silêncio entre as gotas. A chuva escorria pelos vidros embaçados, desenhando linhas que se quebravam antes de chegar ao peitoril. Pedro observava o movimento, hipnotizado pela forma como a água se rendia à gravidade sem resistência. Era assim que ele se sentia agora, não mais lutando contra o peso, mas deixando que as coisas caíssem onde devessem. O caderno ainda aberto no chão exibia o mapa incompleto. Não havia legendas nem pontos de referência, apenas um emaranhado de linhas que se cruzavam como veias sob a pele. Uma delas, mais grossa, terminava em um círculo vazio. Não era um destino. Era um início. Ele fechou os olhos e ouviu o som abafado da respiração de Sofia no quarto ao lado. Era um ritmo irregular, de quem sonha com coisas que não consegue nomear. Pedro conhecia bem aquele tipo de sonho, aquele que fica preso entre os dentes, amargo, até a manhã seguinte. Quando abriu os olhos novamente, notou algo que não estava lá antes, uma sombra alongada no corredor, projetada pela luz fraca do abajur. Não era sua. Pertencia a um objeto esquecido no canto, uma mochila escolar com um zíper quebrado e um adesivo desbotado de um planeta que já não existia mais nos livros didáticos. Dentro dela, entre cadernos de atividades e uma caixa de lápis de cor com pontas gastas, Pedro encontrou um envelope amarelado. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão com uma caligrafia que reconheceu instantaneamente, a da mãe de Sofia. A letra tremia levemente como se as palavras tivessem sido escritas em um trem balançando. Há coisas que só a chuva sabe lavar, outras só o tempo. Mas algumas, Pedro, só você pode carregar, não porque seja seu fardo, mas porque só você sabe o peso delas. Ele não lembrava de ter guardado aquilo. Talvez Sofia tivesse colocado ali sem entender o que era. Ou talvez a mochila fosse um daqueles lugares onde as coisas importantes iam parar sem que ninguém percebesse, como o bolso de um casaco esquecido no fundo do armário. Pedro segurou o papel entre os dedos, sentindo o cheiro antigo de tinta e poeira. Não era uma carta de despedida. Era um convite. Não para voltar, mas para ficar, de um jeito que ainda não tinha aprendido. Do lado de fora a chuva tinha diminuído, reduzida a um chuvisco que molhava a terra sem fazer barulho. Ele se levantou, guardou o envelope no bolso da camisa e foi até a cozinha. No armário acima da pia, atrás de uma lata de biscoitos meio vazia, encontrou o que procurava. Uma chave pequena, enferrujada, que não abria nenhuma porta da casa. Sofia apareceu na soleira da cozinha, esfregando os olhos com o dorso da mão. O ursinho de pelúcia estava preso entre seu braço e o corpo, como um escudo. Você tá procurando alguma coisa? Perguntou a voz ainda rouca de sono. Pedro olhou para a chave na palma da mão, depois para a menina. Não mentiu. Tô procurando uma resposta. Ela pensou por um instante, depois esticou o braço e colocou algo na mesa, um botão de camisa azul claro com uma das casas furadas. Era igual ao que faltava na camisa que ele vestia naquele dia. Acho que a gente sempre acha o que não tá procurando, disse Sofia, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Pedro segurou o botão entre os dedos, sentindo o plástico liso e frio. Não era a resposta que queria. Era melhor. Era uma pergunta que ainda podia ser feita. E pela primeira vez em muito tempo, ele não teve medo de não saber respondê-la. O botão e o buraco. Pedro guardou o botão no bolso, onde a ponta dos dedos encontrava, sem querer, o buraco na camisa.
Não era um rasgo, era uma ausência cuidadosa, como se alguém tivesse desfiado os pontos da memória até sobrar apenas o vazio moldado à sua pele. Sofia observava o ursinho de pelúcia ainda apertado contra o peito. Não era um escudo. Era uma testemunha. Você vai costurar? Perguntou, mas já sabia a resposta. Ele balançou a cabeça. O botão não servia para fechar nada. Servia para lembrar que algumas coisas não precisam ser consertadas, só entendidas. Como a chave na sua mão que não abria portas, mas sim a certeza de que algumas trancas são feitas para serem perdidas. Do lado de fora, a chuva começava a cair em fios finos como agulhas tecendo o ar. Sofia esticou a mão e tocou o buraco na camisa dele, os dedos pequenos circulando a borda. Às vezes a gente carrega os buracos para não esquecer como era quando a gente era inteiro, disse, e pela primeira vez Pedro entendeu que não era sobre encontrar respostas, mas sobre deixar que as perguntas crescessem dentro dele como raízes. Ele não devolveu o botão. Não consertou a camisa. Em vez disso, tirou a chave do bolso e a deixou sobre a mesa, ao lado do ursinho. Toma, disse, para quando você precisar abrir alguma coisa que não tem fechadura. Sofia sorriu, guardou a chave no zíper secreto da pelúcia e sussurrou. Ou para trancar o que não pode ser aberto. E assim, entre um botão solto e uma chave sem porta, eles aprenderam que algumas coisas não são perdidas, são apenas transformadas em pontes, ou em cicatrizes, ou em histórias que só fazem sentido quando contadas ao contrário. A chuva continuou caindo. Eles não se despediram.